ao cumprimentar com muita gratidão e entusiasmo os telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Sul Global, eu também abraço o meu querido amigo, diretor proprietário Romário Rossetto, e a todos vocês, a todas vocês, acolhendo a todos e a todas com sempre a motivação de que deem likes aqui e neste vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as novidades, comentem também e também compartilhem o vídeo, por favor, com muita gente. Até mesmo as pessoas que assistem o vídeo no Instagram, no Facebook e no canal Espiritualidade Revolucionária, todos e todas são convidados e convidadas a acessar o link aqui para chegar ao canal TVCP 12 e assistir, comentar, enfim, se inscrever para se tornarem membros do canal, aqui para nos dar apoio, incentivo. Também, por favor, deem atenção aí ao card que logo descerá para indicar a referência do Evangelho para este domingo, o primeiro do mês de junho, domingo de Ascensão, que é o de São Lucas, capítulo 24, do versículo 49 ao versículo 53. Leiam aí, por favor, e voltaremos logo após a vinheta para a reflexão bíblico-teológica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, comemoramos universalmente a ascensão de Jesus como o Messias e o Senhor do universo. A ascensão do Senhor já foi uma festa, e tem sido em muitos lugares do mundo, uma festa que reúne muita gente que celebra esse dia como importante para a fé cristã no calendário cristão. Porém, eu ressalvo e chamo atenção para o fato de que tenhamos muito cuidado com a definição da ascensão de Jesus e com o apego não contextual, sem base, à noção de que Jesus ascendeu aos céus, assumiu seu lugar na Santíssima Trindade, ao lado do Pai, e esqueceu da humanidade, esqueceu do planeta Terra. Em tempos bicudos como os que vivemos, de uso flagrante e deslavado da religião e da fé, é preciso muito cuidado com a ascensão como noção que pode ser distorcida, enganosa e enganada por parte de muita gente. Portanto, esta reflexão do Evangelho se pretende ser uma contribuição para esta reflexão. O Jesus que ascendeu ao Pai, que ascendeu aos céus, e notem bem que a noção de céu para Lucas e para os outros evangelistas, notadamente para este, não é estranha ao Jesus terreno. Céu e terra se juntam quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, mas também é aquele que é o nosso Pai e que divide o pão de cada dia com todos os seus filhos aqui na terra. Quando Jesus é batizado, segundo o testemunho dos evangelhos sinóticos,
ouve-se uma voz do céu que fala com Jesus, e sobre Jesus, meu filho muito amado, diz a voz, aqui na terra, céu e terra se juntam, a terra se encontra dentro do céu, cercada pelo céu, contornada pelo céu, abraçada pelo céu. O céu é muito mais um estado de fé, uma espiritualidade do que um lugar. Então, muito cuidado. Primeiro ponto, então, que eu destaco aqui. O Jesus que ascendeu aos céus é o mesmo Jesus do Evangelho ao longo da sua leitura. E aqui, em particular, isso é muito evidente nesse capítulo 24, que é o capítulo do desvio, da caminhada, da retirada de Emaús. Neste capítulo, Jesus retoma a companhia dos seus discípulos, encontra com um casal de seus discípulos, Cleopas e também Tiago, seu esposo, na caminhada em direção à tristeza, em direção ao afastamento que se chamava povoado de Emaús. Jesus se depara com um casal que sintetiza, como seus discípulos, a sensação de derrocada, a sensação de derrota, a sensação de que a morte era predominante, a sensação de que, afinal, os judeus que abandonaram a sua perspectiva de missão, a sua perspectiva de vocação para ser povo de Deus no mundo, venceram ao crucificarem Jesus. De que os fariseus acertaram ao se assomarem aos que mataram Jesus. A sensação de que o império do mal, chamado Império de César, vencera. O vazio que se abrira nesse casal, que representa todos os discípulos de Jesus, é um vazio muito significativo de que Jesus realmente chegara ao seu fim. Portanto, a sua mensagem não tinha valor nenhum, portanto, o seu projeto já era, portanto, o sonho de um reino que mudasse a vida humana se exterminara na cruz e na morte de Jesus. Não era pouca coisa, não era sofrimento em gotas, era uma avalanche de dor, de sofrimento, desamparo, frustração e abandono. Quando Jesus se soma na caminhada a eles e retrata com eles tudo que a Sagrada Escritura indica, apontando para ele, para o que aconteceria e para a sua ressurreição. E depois come com eles, partilha pão e peixes com eles, revela-se como o que ressuscitara, mostrando as suas feridas nas mãos para eles. Quando eles se dão conta de que eles se encontravam com o mesmo Jesus de sempre, de carne e osso, o mestre da beira do lago da Galileia, o mestre da partilha dos pães e peixes com a multidão, com fome, o mestre do confronto do templo, o mestre do confronto com os fariseus, o mestre que confrontaria com o Império Romano. É o mesmo Jesus. O Jesus que ascende ao céu é o mesmo Jesus terrestre, é o mesmo Jesus Messias, é o mesmo Jesus libertador que agora conversa com esse casal, que logo ao se dar conta, quando Jesus desaparece da presença deles, eles correm em direção à comunidade, eles correm em direção aos demais discípulos e testemunham a eles o que eles perceberam em Jesus, que come peixes, que come pão, que conversa, que olha nos olhos, que toca. Este Jesus da ascensão é o mesmo Jesus que interpela, que questiona,
a sensação de desastre e de abandono que já virava dogma, verdade sobre todas as coisas de que Jesus já era. Este é Jesus, a quem sempre devemos recorrer, lembrando daquilo que o anjo disse aos discípulos quando olhavam para os céus, para a ascensão de Jesus. Porque olhais para os céus, este que foi, virá. Nada de buscar Jesus em estrelas, em céu, em lua, no outro planeta. É preciso buscar Jesus nas agendas indicadas pelos evangelhos, em particular por São Lucas, nas agendas no meio do povo, nas agendas hoje onde Jesus está no meio do povo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Jesus que ascende aos céus tem um lugar, tem um lado. Isto não sou eu que digo, é o próprio São Lucas, quando descreve que Jesus levou os seus discípulos, agora todos juntos, para Betânia, para fora de Jerusalém, para fora desse ambiente tóxico, para esse ambiente que mata os profetas, para esse ambiente que o assassinara, para esse ambiente da traição, para fora desse ambiente onde o templo virou um lojão de negócios, um banco de venda do ministério, da vida e do pagamento da traição contra Jesus. Para fora, para Betânia. E Betânia tem um significado enorme, não somente para Lucas, não somente para os evangelistas, mas para Jesus. Porque em Betânia ele tinha amigos, Lázaro, Maria, Marta e tantos outros. Em Betânia, Jesus, segundo a parábola de João, da ressurreição de Lázaro, Jesus se impõe como vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Quem crê em mim já ressuscitou. É a vida que se impõe. É a vida que Jesus resgata ao levar os seus discípulos para Betânia, para fora do lugar que gera a morte, que é Jerusalém. Era e é hoje, com Netanyahu e os seus criminosos, a sua gangue, os seus massacradores, os seus genocidas, os seus racistas. Betânia era também o lugar onde uma mulher anônima, uma mulher que podiam ser as muitas mulheres, uma mulher que poderia ser a ministra Marina Silva, destratada, afrontada, com tentativa de humilhar ela e todas as mulheres do Senado Federal no Brasil. Uma mulher que podia ser tantas que são lutadoras e assassinadas, são feminicidadas por tanto ódio que massacra as mulheres no Brasil e no mundo, principalmente as que lutam, principalmente as que assumem a causa de Jesus, a causa da humanidade, a causa dos pobres, a causa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lá uma mulher em Betânia ungiu Jesus. Os fariseus, os saduceus, o rabinato, o templo de Jerusalém, os conservadores, a chamada gente de bem, os homens de bem, rejeitaram Jesus como Messias. Mas uma mulher ungiu, derramou um unguento sobre a sua cabeça, um perfume caríssimo, e o ungiu. Ele que fazia refeição na casa de um fariseu, pois a mulher entrou na casa de um fariseu, aí em Betânia, e ungiu Messias. Messias, que é Jesus, não foi ungido no templo da gangue, o templo dos assassinos, o templo do culto falso,
no culto que ignora os pobres, no culto que ignora o sofrimento das mulheres, das crianças, dos homens escravizados quando não podiam pagar impostos. Não, não foi no templo, foi na casa de um fariseu, uma mulher entrou para ungir Jesus, Messias. Por isso, Betânia, e também porque de Betânia Jesus saiu para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Entrada triunfal como Messias, como Salvador do povo, a quem o povo gritou Hosanas, aleluia, ao filho de Davi, sonhando com um reino de paz, sonhando com um reino de justiça, sonhando com um reino de fraternidade, sonhando com um reino sem muralhas, sonhando com um reino cujo centro é o próprio Deus, Deus de Jesus, Deus que é Jesus, aqui na terra mesmo, fazendo história, construindo a história. Por isso, significa um lado intenso, um lado rico, um lado ponto de partida. Como diz o teólogo Leonardo Boff, quem tem um ponto de vista tem também a vista de um ponto. Jesus tinha um ponto, o ponto aqui é simbolizado por Betânia. Por isso, Jesus, que ascendeu aos céus, é o Jesus de Betânia. Jesus que ascendeu aos céus é o Jesus ungido por esta mulher anônima. O Jesus que ascendeu aos céus tem amigos. Ele é cercado por amigos. Ele é amado. Ele ama. Ele confronta todos os que tentam matar Lázaro para buscar o resgate da vida, a ressurreição da vida, a Páscoa da vida. Então é preciso prestar atenção a isso. Para Jesus que caminha para destruir o abandono, a sensação de desastre, de fim de picada, que vira dogma, vira verdade. E a partir desta verdade se inventa um Jesus que serve à opressão, serve para alienar, serve como mola propulsora para os assaltantes de igreja roubarem o povo e desviarem o povo pelos descaminhos do capitalismo, do neoliberalismo, do fascismo, do nazismo, fazendo de suas igrejas verdadeiros currais de apoio ao que há de pior e de mal neste mundo. Este Jesus que vai ao encontro do casal, portanto também ao encontro dos discípulos, é o mesmo Jesus que leva toda a sua comunidade para Betânia. E em Betânia, ao se despedir, ele diz: fiquem em Jerusalém, agora enfrentem o mal, agora realizem o que eu ensinei para vocês, como se ele dissesse assim, agora ali recebam o poder, não o poder de César, comento eu, não o poder do templo, que é um verdadeiro curral de ladrões, de assaltantes, não o poder da religião que se torna pilastra, uma das pilastras importantes que sustenta toda a opressão, o massacre dos pobres, dos sofredores e do próprio planeta. Não, recebei o poder do Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que continua aqui, vivo, levantando o seu povo. Para concluir, meu irmão, minha irmã, escuta só. Por favor, busquemos compreender este Jesus que vai ao caminho de Emaús, seja qual for o caminho que nos leva para o abandono, para o desastre, para a frustração, para a desgraça alienante. Precisamos buscar este Jesus que interpela e breca esse processo terrivelmente destrutivo pelo seu caráter
de traição e de covardia. Precisamos buscar esta verdade, este Jesus. Mas não só assim, precisamos buscar o Jesus de Betânia, o Jesus que não se prende a formalismos, que não se prende a ritualismos, que não se prende a regalias do poder representado pelo templo, mas se deixa ungir por uma mulher, numa comunidade, em favor e com o povo. Precisamos reencontrar este Jesus ungido Messias, lá num povoado, numa periferia, distante, exatamente ao lado do povo, junto com o povo, para o povo. Este Jesus é o nosso Jesus. Este Jesus é o Jesus da ascensão. É a partir daí que devemos compreender a ascensão de Jesus, que se liberta dos limites para agir eternamente conosco, não para nos dar privilégios, não para nos dar a paz, água com açúcar, não para nos dar uma picação de fumo, mas para acrescentar em nós a perspectiva da luta, a perspectiva do encontro como ele fez com o casal no caminho de Emaús, para que se encontrassem com a comunidade e ali, a partir dali, todos se encontrassem com ele e ele com todos. É disso que nós precisamos hoje. É isto que salvará o mundo. É isso que nos colocará no ambiente e no traçado da agenda de Jesus. Hoje, realizando o que o próprio Jesus quis que realizássemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.